que representa aí a nossa temática desses 50 anos. E quando nós falamos em cumprindo a nossa missão, nós precisamos entender um pouquinho o que é a nossa missão. E saber que além desta história de 50 anos aqui da Igreja Batista Regular em Jardim Ângela, você está fazendo parte de uma história maior. Aqui, 50 anos é um recorte, é uma parte pequena, mas relevante dentro de uma história maior. E esta história maior, nós a conhecemos como história da redenção, a história do resgate de Deus sobre a vida de cada um de nós, e o que isso implica na sua vida, e o que isso implica na vida das pessoas que estão ao seu redor, o que isso implica na sua família, o que isso implica no ambiente do seu trabalho, o que isso implica nos seus relacionamentos, quer sejam eles próximos, meu cônjuge, meus filhos, meus pais, quer sejam eles mais distantes, pessoas que eu vejo no ônibus, pessoa que eu esbarro na rua, a pessoa do correio, quem corta o meu cabelo, quem eu compro pão durante o dia. Esta história da redenção é uma história de todos nós, dos momentos cotidianos e também dos momentos que nós possamos compreender como os mais significativos na nossa vida. Primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça, na sua ideia, é que nós estamos diante de uma realidade chamada uma realidade eterna que pertence só a Deus. Então eu quero começar com Deus. Deus, Ele habita numa realidade eterna, o qual Ele não comunga com a gente. Diz a palavra do Senhor: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. A palavra de Deus diz que o nosso Deus tem um atributo intrínseco só dele. Ele é Deus eterno. De eternidade em eternidade Ele é Deus. A seta ali aponta para os dois lados. Ele nunca teve começo e Ele nunca terá fim. Aprove a Deus, foi da vontade de Deus criar uma outra realidade. E esta palavra, criar, significa uma realidade criada a qual nós pertencemos, a qual nós vivemos. Então vale a pena você identificar isso, vale a pena você se interagir acerca disso, para que nós possamos compreender a nossa missão. Deus criou uma realidade criada, Ele vive numa realidade eterna, mas Ele também criou uma realidade criada. Tanto é que, se você olhar, não tem serra para os dois lados. Teve o início e não terá fim. Essa realidade criada é o mundo ao qual nós pertencemos. Você não é eterno, eu não sou eterno, mas Deus criou o mundo, criou eu e você, para ter comunhão com Ele. Diz a palavra do Senhor: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Nós somos criação de Deus. Nós pertencemos à realidade criada de Deus. E o Senhor criou todas as coisas para o seu deleite, para a sua glória, para o relacionamento íntimo, para a pessoa dele. E o que traz uma distinção entre essas duas realidades é que a realidade eterna de Deus não tem tempo. Ele sempre existiu, Ele sempre existirá. Mas a nossa realidade criada tem o fator tempo. Tanto é que nós estamos aqui comemorando quantos anos? 50. Eu tenho 45 anos. Agora em novembro vou fazer 46 anos. E o que me fala sobre a minha caminhada nesta terra é o fator tempo. Eu estou há 46 anos aqui. Eu estou aqui olhando para o relógio, 7 horas e 26 minutos. Eu já estou pensando, amanhã é segunda, dia de trabalho. Nós somos movidos, nós nos movimentamos pelo tempo.
nós seremos salvos para o mundo da sua glória. Amém. Ele já sabia, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós olhamos para a eternidade passada e parece um paradoxo. Como nós chamamos de eternidade com esse adjetivo passado? Mas é a nossa cabeça que tem a questão da cronologia do tempo. Nós não conseguimos conceber uma eternidade sem tempo. E para nós nos referirmos a Deus antes da criação do mundo, nós falamos eternidade passada. E as coisas que há de vir, nós chamamos de eternidade futura. Nós tínhamos plena comunhão com esse Deus. Mas sabe o que aconteceu? No devido tempo, entrou o pecado no mundo. E o pecado fez uma ruptura, uma quebra entre o Deus eterno e a sua criação. Ali em Adão e Eva. E o Senhor começou a executar o seu plano de resgate. O Senhor começou a executar o seu plano de redenção. E isso tem tudo a ver com a nossa missão. Porque nós estamos dentro desta história, chamada história da redenção. Por conta do pecado, houve a necessidade do Senhor Deus sair da sua realidade eterna e vir para a sua realidade criada. E Ele veio nessa sua realidade criada através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que Hebreus vai dizer o seguinte: visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também, Cristo, participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e não fazer propiciação pelos pecados do homem. O Senhor Deus vivia numa realidade eterna. Aprouve a Ele criar uma outra realidade chamada realidade criada, do qual nós fazemos parte. Mas num determinado tempo, ruptura, pecado, Adão e Eva. E criou então uma divisão, uma separação. E o Senhor, no seu plano eterno, fez com que o seu Filho Jesus viesse ao mundo para resgatar a mim e a você. Isto é a história da redenção. E esta história da redenção está sendo executada até os dias de hoje. E essa história da redenção será executada até o dia de Cristo Jesus. E esta história da redenção é a história maior, do qual a Igreja Batista Regular em Jardim Ângela faz parte. Esses 50 anos nós estamos envolvidos com esta história da redenção. Amém. O resgate de Deus pelas suas criaturas, pelos homens. E se você observar, quando nós temos a Cristo como Senhor e Salvador, Ele então nos dá vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Então a história da redenção é o resgate de um relacionamento. A palavra de Deus diz que toda pessoa que não tenha Cristo como Senhor e Salvador não tem um correto relacionamento com Deus, e que somente o seu Filho é o único meio para que você possa chegar a Deus. Amém. Como Cristo Jesus falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Paulo ali escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele diz: olha, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus Cristo nos deu vida. A história da redenção é o resgate de um relacionamento. Você sabia que as pessoas que estão ao seu redor, que não têm a Cristo como Senhor e Salvador, eles estão quebrados no seu relacionamento com Deus? E que você tem uma responsabilidade diante dessa pessoa? Um ente querido, um colega de trabalho, um vizinho que não tem a Cristo como Senhor e Salvador, o Senhor quer
Amém. Espiritualmente, isso é magnífico, isso é gigante, isso é maravilhoso. Nós estávamos destinados a estarmos uma eternidade sem relacionamento com Deus, mas Cristo Jesus, ele veio para estabelecer o resgate. Cristo Jesus veio para ser Senhor das nossas vidas, e ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. No dia 16 de dezembro de 1990, eu desci as águas aqui nesse batistério, e o que estava aqui sendo representada de uma forma teatral, de uma forma simbólica, era o que estava acontecendo, era o que tinha acontecido comigo espiritualmente. Eu fui morto para os meus delitos e pecados, e quando eu saí das águas, aquilo representa que eu tenho uma nova vida em Cristo. Amém. Jesus. Isso é tremendo, é algo na esfera espiritual que nós não podemos nem quantificar. A vida do Senhor Jesus é uma vida de transformação da nossa vida. A vida do Senhor Jesus é de nos tirar de um destino eterno, de distância acerca da sua pessoa, para trazer para junto dele eternamente um relacionamento. Isso é a história da redenção. Isso é o que significa a existência dessa igreja. Essa é a história da redenção. E a história da redenção não somente é o resgate de relacionamento, o senhorio de Deus sobre vidas, mas também a reconciliação de Deus com o homem. Nós éramos inimigos de Deus. Romanos 5,8 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de nós sermos salvos por Cristo Jesus quando nós ainda éramos inimigos. A palavra de Deus vai dizer: nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem nós recebemos a reconciliação. Esta é a história da redenção. Esta é a história da redenção. E você sabia que esta história da redenção, ela foi proclamada no Antigo Testamento? O Antigo Testamento lançava luzes para o Deus que viria nos salvar. E ele veio. Se nós olharmos para a história da redenção, nós vamos ver que a redenção foi proclamada no Antigo Testamento. Eles tinham expectativa naquele que viria. Assim como nós também cremos naquele que veio, olhando para o passado, os irmãos do Antigo Testamento criam naquele que virá. E a história do Antigo Testamento era a proclamação da vida de Cristo Jesus. E ele veio. A redenção foi inaugurada. O Senhor Jesus veio a este mundo, morrer pelos nossos pecados, e aqui, de fato, inaugurar o seu reino. Quando nós falamos da nossa missão, significa nós estamos em missão no reino de Cristo. Amém. Jesus está desenvolvendo, executando uma história da redenção, do qual ele já veio aqui neste mundo inaugurar essa história, mas ele ainda não consumou essa história. Ele deixou uma brecha, ele deixou um momento e inseriu a igreja, para que nós possamos estar proclamando as boas novas desse reino, para trazer pessoas aos pés de Jesus, ao senhorio de Jesus, ao reino de Jesus, como instrumentos em suas mãos. Então, a redenção foi proclamada no Antigo Testamento, inaugurada por Cristo Jesus, mas nós estamos no momento que nós chamamos do já ou ainda não. O Senhor Jesus, ele já inaugurou o seu reino. A sua morte, a sua ressurreição inaugura o seu reino, mas ele ainda não executou de uma maneira terrena, de uma maneira totalmente visível. Ele não concluiu o seu reino. Ele iniciou, mas não concluiu, porque nesse ínterim, nesse período entre iniciar o seu reino e de fato trazer um novo céu e nova terra, ele deixou um espaço, provando a misericórdia, a graça dele, para que os homens possam ouvir essa história de salvação e se render aos pés de Cristo Jesus. Em 16 de dezembro foi o meu batismo, mas em julho eu estava sentado aí onde está o Vanderlei. Eu lembro
o pastor Manuel pregando aqui. Nós ouvimos aqui o William Siqueira, mas eu lembro do Fernando Siqueira. No dia em que eu aceitei a Cristo e vir aqui à frente, Fernando Siqueira, irmão William Siqueira, também veio à frente junto comigo. Depois eu ia conhecê-lo. Depois eu ia entender a envergadura do que significa ter a Cristo como Senhor e Salvador. Esse ato, essa abertura do já e ainda não, deu o privilégio de eu ser transformado por Cristo Jesus. E Ele não veio ainda, porque Ele está com misericórdia, Ele está com graça, para que as pessoas que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador, o aceite. E quem é o porta-voz dessa mensagem? Sou eu e você. Essa é a nossa missão. Essa é o que move essa igreja. Essa verdade é o que move as nossas vidas. É falar dessa história da redenção. É de proclamar Cristo Jesus. Que Ele já veio e que Ele voltará. E que Ele está sendo misericordioso nesse ínterim, para que a gente possa proclamar. Então, vai chegar um dia em que essa história vai chegar ao seu fim, com novos céus e novas terra. Novos céus e nova terra. Mas enquanto isso não chega, da redenção consumada, de um estado eterno, onde nós só vamos ter dois tipos de caminho: aqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador, eternamente com Ele, e aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador, eternamente distante da presença dEle. A gente fala inferno. O inferno é a ausência de Deus. É muito mais do que aquela caricatura da Idade Média, de um diabo, de um tridente, um chifrinho, um rabinho espetando. O mundo fala: olha, onde está Deus diante da calamidade? Onde está Deus diante de tantas pestes? O mundo não sabe o que é um mundo sem Deus. A eternidade sem Deus é de fato a pior sentença sobre aqueles que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Agora imagine as minhas oportunidades, imagine as suas oportunidades de falar desse Cristo para as pessoas que ainda não têm como Senhor e Salvador. Amém. Imagine os seus entes queridos que ainda não têm a Cristo como Senhor e Salvador. Imagine os seus amigos de peito no ambiente de trabalho que ainda não têm a Cristo como Senhor e Salvador, que come com você na hora do almoço, que estuda 3, 4 horas com você na faculdade, na escola, aonde eles estão caminhando. E a nossa missão é proclamar esse Cristo Jesus. A nossa missão é de fato falar que nós estamos numa história de redenção do qual o Senhor quer nos resgatar. E essa igreja já está há 50 anos nessa caminhada. E eu quero renovar o seu compromisso diante de Deus, de que é o seu momento, é a sua história, é o seu legado, que você tem que deixar não somente para esta igreja, mas é o legado que você tem que estar vivendo, porque você foi chamado, você foi comissionado. Amém. Para ser o embaixador desse livro. Então, se nós olharmos pela palavra de Deus, nós podemos receber vários títulos. A palavra de Deus diz que nesse reino nós somos testemunhas. A palavra de Deus diz que nesse reino nós somos proclamadores. A palavra diz que nesse reino nós somos reconciliadores, nós somos evangelizadores, nós somos missionários. E a palavra que eu quero destacar com você num trecho hoje das Escrituras é que nós somos embaixadores. Embaixadores. Amém. Você sabe o que é uma embaixada? Imagine o Brasil tendo uma representatividade aqui no país que é vizinho, Argentina. Aqui na Argentina, imagine um pedaço de terra, onde ali é a embaixada do Brasil. Aquele pedaço de terra não é a Argentina. Aquele pedaço de terra é o Brasil na Argentina. A Argentina não pode entrar naquele pedaço de terra sem a autorização do Brasil. Uma embaixada é uma representatividade de uma pátria, de um país, dentro de outro. Você está ouvindo aí
manchetes no jornal, você está ouvindo aí os telejornais falando, será que ele pode, será que ele não pode? Você sabia que você é o embaixador? Amém. Você sabia que você é o representante de uma pátria celestial aqui? E que você é muito mais importante do que o filho do Bolsonaro? Por causa daquilo que você representa, por causa da missão que você recebeu? Abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo tinha essa noção de que ele era um embaixador, um representante. Segundo aos Coríntios, capítulo 5,